Capítulo 6. Três grandes mitos: o amor, a verdade e o poder. Uma das desvantagens de negar a parte espiritual é que vocês não podem se beneficiar da vantagem de ver as coisas de forma mais ampla. Em vista disso, as distorções com relação aos assuntos do cotidiano podem ir se desenvolvendo gradativamente, e assim vem acontecendo há milênios. Dessa maneira, vocês podem interpretar de maneira equivocada alguns dos aspectos cruciais da vida. Viver na ignorância era conveniente no passado, porque saber significaria quebrar as regras do jogo e invalidar uma parte da experiência que vocês iniciaram neste planeta. Mas agora é hora de deixar tudo às claras, e minha proposta é debater três grandes mitos: o amor, a verdade e o poder. O mito do amor. O grande mito do amor é que uma pessoa pode amar alguém, alguma coisa ou até a si mesma. Ninguém pode amar outra pessoa. Vocês não podem amar a si mesmos ou a ninguém mais. Por quê? Porque o amor não é uma ação, mas uma permissão. A própria energia da qual este universo é constituído está impregnada de uma característica específica: a alegria de existir, a aceitação do direito que todas as coisas têm de existir e o prazer na manifestação de todas as coisas à medida que elas desfrutam seu direito de existir. Todos os seres provêm da fonte e têm a divina prerrogativa de sentir e manifestar sua divindade, e todos os seres têm a prerrogativa de desfrutar as manifestações dos outros, porque todos os seres são, na verdade, um só, engenhosamente dissimulados para parecerem seres separados. Manifestar essa alegria e esse prazer e deixar que os outros também os manifestem é uma experiência maravilhosa, e é isso que eu chamo de amor. No entanto, vocês não podem gerar alegria ou prazer, podem apenas deixar que eles os invadam, como qualquer outra emoção. E essa emoção não está condicionada ao que os outros seres estejam fazendo no momento. Ela baseia-se no conhecimento e na experiência da divindade neles existente. Mesmo que uma pessoa que vocês conheçam esteja de mau humor, por exemplo, ainda assim ela está manifestando sua divindade, embora essa manifestação não os agrade. Portanto, o amor não é algo que se faça, é uma reação interior a uma determinada frequência de energia que flui constantemente dentro, através e em torno de vocês. Muitas coisas podem torná-los insensíveis para a relativamente sutil energia do amor. O medo, é claro, irá impedir a pessoa de senti-la, irá distorcer o pouco que ela sinta. O medo não é o oposto do amor. É ele quem monitora e supervisiona defensivamente as ações das pessoas e não deixa que vocês sintam as frequências elevadas em seus campos. O medo está encerrado em seu sistema de crenças, em suas opiniões a respeito da realidade, e nada tem a ver com a realidade em si mesma. Amar é permitir a si mesmos sentir essa energia na medida em que ela diz respeito a vocês, aos outros e ao universo em geral. O amor começa com a aceitação de que vocês têm direito de existir e de que os outros têm o mesmo direito. Essa aceitação faz com que vocês valorizem a si mesmos e aos outros, suas qualidades, seus dons e o bem que reside em cada um de vocês. E ela continua a produzir uma alegria e uma fascinação em si e com relação aos outros. Assim, o que devem fazer para que isso aconteça? Vocês devem começar deixando de lado o medo que têm de estarem separados do espírito, de serem incapazes de enfrentar a vida, de serem piores ou melhores do que outras pessoas. No momento em que passarem a ver a si mesmos e aos outros como seres multidimensionais envoltos num corpo minúsculo, esses medos desaparecem. Isso não é fácil, vocês ficam o tempo todo chapinhando nessa espessa substância constituída de medos chamada realidade consensual. Mas como veremos posteriormente, essa é apenas a opinião das pessoas a respeito do que é real, e não tem qualquer semelhança com a verdade. No entanto, vocês vêm, é claro, construindo cuidadosamente a realidade consensual durante milênios, e ela vem se prestando muito bem ao jogo da separação. Por causa dos medos profundamente arraigados que a maioria das pessoas leva consigo em seus campos,
Elas não conseguem diferenciar o amor do medo. Portanto, o que vocês chamam de amor é, na realidade, uma troca manipuladora de atenção e afeto. As pessoas que não querem ou não conseguem amar a si mesmas, isto é, elas não conseguem perceber ou aceitar a sua própria divindade, buscam desesperadamente alguém que as faça sentir-se seguras e, quando essa segurança é ameaçada, podem recorrer à chantagem emocional e à dominação, recusando-se a demonstrar afeto, tudo em nome do amor. Muitas vezes, quando vocês ouvem uma pessoa dizer à outra, "Eu te amo", ela está na verdade querendo dizer, "Estou com medo e preciso de você para me dar segurança". Ou quando uma pessoa tem um parceiro e faz sexo com outra pessoa e o parceiro diz, "Como você pôde fazer isso? Pensei que me amasse". E eu pergunto a vocês, o que o fato de perceber a divindade em alguém tem a ver com o direito de exclusividade sobre o corpo dessa pessoa? O que acontece na verdade é que o parceiro indignado sente-se inseguro. Se ele ou ela pudesse perceber a divindade em si mesmo e no parceiro, a reação mais provável seria: "Foi bom?". Mas, por favor, encarem tudo isso como algo perfeito. Levar a separação até esse ponto exigiu da pessoa toda a sua capacidade, e isso foi um retumbante sucesso. O amor é relaxante por sua própria natureza. É impossível que vocês sofram quando se deixam envolver por essa energia. É claro que outras pessoas, movidas pelo medo, podem lhes proporcionar momentos difíceis, mas tentem ver a sua maneira de agir como reações fundamentadas no medo, não direcionadas a vocês, pessoalmente, mas àquilo que vocês representam para elas. Portanto, elas estão agindo motivadas por seus próprios medos e o comportamento delas nada tem a ver com vocês. Esse ponto de vista é um fato básico para que alguém se torne transpessoal, mas isso é um assunto totalmente diferente. Assim, por favor, considerem-se como pessoas extremamente amadas pelas forças das dimensões superiores, principalmente por seu eu espiritual. Libertem-se do medo de estar sozinhos. Vocês não estão sós, nem isso poderia acontecer. Comecem a aceitar a si mesmos e apreciar a si mesmos, a ter prazer por serem quem são. Vocês começarão então a sentir o amor do Espírito fluindo através de vocês. E lembrem-se, o amor não precisa ser direcionado a alguém em particular. Ele é apenas a fonte, amando a si mesmo. Quando deixarem que essa energia flua através de vocês, descobrirão que o fluxo ficará mais intenso e que ele inevitavelmente transbordará de seus campos e afetará todas as pessoas que estejam à sua volta, transformando a maneira como vocês se relacionam com elas e elas com vocês. Um dia, as comportas irão se romper e vocês sentirão seus campos inundados com a aceitação incondicional de todos e de tudo. Todas as coisas são feitas de substância divina. Por que não o amor? Espere um momento, vocês podem dizer. Estou sempre rodeado por pessoas maldosas. Como posso amá-las? Não tentem resistir aos desvios da personalidade dessas pessoas, do contrário, eles irão piorar. Apenas abram o chakra do coração para sentir a energia do amor em seus próprios campos. Quando vocês abrem o chakra do coração, as outras pessoas têm que se esforçar muito para manter o delas fechado. E agradeça a elas por proporcionarem a vocês uma oportunidade de usar esse truque energético tão simples. Ódio, ciúme e outros sentimentos semelhantes são simplesmente sinais de uma personalidade fundamentada no medo, que não consegue sentir a energia do amor dentro de seus campos. Concedam a essas pessoas um impulso inicial, irradiando amor para elas. Se o medo que elas sentem for muito grande, isso pode não funcionar, mas pelo menos o fluxo que vocês emitem evita que o medo delas contamine os campos de vocês. Sem se mostrar condescendentes, tenham um pouco de compaixão pelo que está acontecendo, porque sentir-se neste estado de separação do espírito é uma situação aterradora. Lembram-se? Jamais na história deste planeta, as energias foram tão propícias para que as pessoas se tornem receptivas à energia do amor.
Deixe-se entrar em ressonância com essa nova energia à medida que ela invade os seus campos e deixe-na permear todos os seus relacionamentos com todas as pessoas, entes queridos, amigos, o mecânico que conserta o seu carro, o caixa do supermercado. Vocês são obreiros da luz à frente do restante da população e apresentaram-se voluntariamente para dar início ao processo. Assim, quando sentirem essa ressonância, irão se sentir seguros o suficiente para deixar que as pessoas do seu convívio atinjam novos níveis de intimidade. O medo da intimidade é simplesmente o medo da perda da personalidade, mas eu lhes asseguro de que, ao se abrir para as outras pessoas, vocês irão encontrar mais de si mesmos, não menos. Quando duas pessoas têm uma ressonância mútua, a energia do amor, livre de promessas condicionais e de expectativas futuras, começam a agir no nível do espírito. Nessa manifestação total de quem elas são, torna-se fácil e natural identificarem-se mental, emocional e fisicamente. O sexo, portanto, torna-se a união do espírito na carne, em vez de uma mercadoria a ser trocada por segurança ou por um bom jantar. O corpo físico é uma gloriosa manifestação do espírito, e partilhar essa manifestação com outra pessoa livre, aberta e alegremente é apenas mais um aspecto da sua divindade. E quando vocês têm um relacionamento que começa a entrar em colapso? Antigamente, o costume era persistir na esperança de reconciliar as diferenças com o parceiro e chegar a um acordo. Mas agora vocês sabem que suas características energéticas não mais se adaptam. Não é culpa de ninguém. Então façam as pazes e que cada um siga o seu caminho, antes que magoem um ao outro. Persistir até chegar a um fim cruel não é benéfico para ninguém, principalmente para o espírito. Vocês tinham um acordo de espírito a espírito para permanecer juntos durante um certo tempo e suas características estavam em ressonância. Mas uma vez que o acordo chegou ao fim, a ressonância se desfaz e é quase como se vocês fossem estranhos. Honrem esse acordo e concordem em finalizá-lo, e livrem-se do medo de que não haverá outro relacionamento, pois essa energia em seus campos irá afastar as outras pessoas através da ressonância. Em vez disso, estabeleçam uma expectativa boa em seus campos e aguardem. Pode ser difícil ver a perfeição do plano quando seu relacionamento anterior acabou de chegar ao fim, por exemplo. Isso pode produzir todos os tipos de sensação de abandono, sofrimento, vergonha, culpa, sentimento de que não se vale nada e muitas outras. Onde está a perfeição em tudo isso? Lembrem-se de que decidiram participar disso por vontade própria. Pode ter sido com a finalidade de romper com antigos padrões, como buscar aprovação externa, para obter uma nova visão da natureza do amor ou para levar a si mesmo a um estado transpessoal. Seja qual for o motivo, observem a situação como um todo e procurem saber de que modo ela lhe é benéfica. Talvez vocês precisassem ficar sozinhos para passar por algumas mudanças, ou verem-se livres para começar um novo relacionamento, ou para mudarem-se para outra parte do país. Vocês são obreiros da luz que estão aqui numa missão e passaram por determinadas experiências que lhes forneceram os instrumentos necessários para desempenhá-la de forma melhor. Este não é um universo caótico e nada acontece sem um objetivo maior. Portanto, procurem examinar a situação como um todo. Mas, acima de tudo, por favor, não achem que alguma coisa tenha sido feita especificamente a cada um de vocês. Não há nada errado em sentirem-se um pouco vítimas por um momento a fim de limpar a energia dos seus campos, mas deixar que a vítima torne-se parte de sua personalidade não lhes faz nada bem. Isso nega tudo o que vocês já sabem e influi na sua maneira de ser. E lembrem-se também de que a anedota cósmica está ali oculta em algum lugar, quando apenas vocês se lembram da sua parte final. O mito da verdade. Outro grande mito do plano físico é o de que existe algo chamado a verdade.
Esse mito em particular tem sido a causa de mais guerras e conflitos do que todos os outros mitos juntos. A noção de que vocês podem expressar conceitos multidimensionais em inglês, alemão ou qualquer outra língua atual é absurda, embora o hebraico chegue muito mais perto disso do que qualquer outra. Não, meus amigos, no plano físico, tudo que vocês ouvem são opiniões, geralmente baseadas em opiniões distorcidas de segunda mão, provindas de outras pessoas que também as ouviram em algum lugar. Portanto, considerem tudo que ouvem, veem e leem como opiniões, inclusive as ideias contidas neste livro. Existe apenas uma pessoa que pode julgar o que é real e verdadeiro para si, a própria pessoa. Se alguém acredita que o mundo é um lugar hostil governado por um Deus irado e vingativo, assim ele é. Isto é, para essa pessoa. Ou se alguém acredita que o universo é generoso e que o espírito está guiando a cada passo, então é isso que ela sente. A realidade é extremamente complexa e maleável, porque foi planejada para ser assim. O universo não é um mecanismo estático, dentro do qual vocês têm de encontrar o seu caminho. Ele foi criado especificamente para apoiar todos os seres numa infinita variedade de manifestações da fonte. É por meio dessa criatividade que a fonte conhece a si mesma e cresce. E isso inclui apoiar cada um de vocês a manifestar aquilo que acreditam ser verdadeiro. A comunidade de Earth Mission, em Sedona, no Arizona, resumiu isso de maneira magnífica. O universo se reorganiza de acordo com as nossas imagens da realidade. O universo é, na verdade, um parque de diversões onde se cria a realidade e o que vocês criam, conscientemente ou não, depende do que vocês acreditam ser real. Isto é, depende das suas imagens da realidade. Vocês conservam suas opiniões a respeito da realidade em seus campos. Essas opiniões são as imagens que vocês mantêm de si próprios e de vocês com relação a tudo mais, ao espírito ou às outras pessoas, ao trabalho, ao parceiro e ao universo em geral. Os acontecimentos em sua vida cotidiana são, na verdade, criados de acordo com uma estrutura supradimensional quase holográfica, uma espécie de fábrica da realidade. Vocês, em colaboração com todos os outros que trabalham ou divertem-se com vocês, ou simplesmente os que conhecem fortuitamente, reúnem-se nessa fábrica não física para criar as circunstâncias e acontecimentos de suas respectivas vidas no plano físico. Vocês podem, por exemplo, fazer isso enquanto estão sonhando. Dois fatores principais definem o tipo de experiência a que vocês serão submetidos no plano físico. Obviamente, o espírito tem uma programação. Isso é sempre positivo e benéfico para o crescimento de vocês, embora no momento não pareça assim. Se uma pessoa pesquisar com muita atenção, compreenderá por que sofreu um acidente de carro ou teve a carteira roubada. À medida que nos aproximamos da ascensão, vocês estão descobrindo que as experiências se intensificam e que o ritmo da vida se acelera, pelo fato de vocês estarem tentando se desfazer das antigas imagens da realidade e substituí-las por outras novas num ritmo cada vez mais frenético. A segunda maior influência sobre os acontecimentos que vocês exercem são as imagens da realidade. Imagens limitadoras, fundamentadas no medo, fazem com que o espírito encontre dificuldades para criar encontros benéficos e afetuosos consigo mesmo e com outras pessoas. Uma pessoa que viva com medo impede que o espírito proporcione a ela experiências baseadas no amor. Isso significa naturalmente que até o amor pode ser interpretado através das lentes do medo e ser assim distorcido. Se não existe uma única verdade galáctica, isso significa que vocês podem escolher qualquer conjunto de verdades que quiserem para compor as imagens da realidade. Assim, faz sentido escolher aquelas que lhes proporcionam alegria e fazem com que vocês sejam felizes. Mas, por favor, não pense que estão vivendo num paraíso de loucos. Vocês vivem, na verdade, num paraíso de pessoas muito sensatas. Mas, mesmo assim, existe uma alternativa. Vocês poderiam se esforçar arduamente para tentar decidir em que acreditar,
A humanidade vem lutando muito nesse sentido desde os primeiros dias da separação. Assim vocês estarão em boa companhia. Mas quando selecionarem algo em que acreditar, parem automaticamente a busca e excluam tudo mais que poderia ser verdade. Por exemplo, limitar a fonte à definição cristã de Deus exclui as características de Alá, o Grande Espírito e as inumeráveis outras divindades definidas através dos tempos. Por que não escolher o caminho mais fácil e perguntar a si mesmo, como espírito, o que é verdade? Assim vocês terão todas as respostas de que necessitam, pelo menos pelo resto da sua existência no plano físico. Entrar em contato consigo mesmo como espírito nunca foi muito fácil. Algumas pessoas passam incessantemente de um canal para o outro buscando desesperadamente a verdade. E não há ninguém que não esteja disposto a assumir a posição de autoridade no assunto. Mas vocês têm todas as respostas dentro de si mesmos, portanto parem, relaxem, ouçam e confiem. De início, vocês podem ter alguns pequenos problemas para distinguir o espírito de um corpo mental hiperativo, que queira controlar a experiência. Apenas agradeçam e peçam a ele para sair do caminho, para que vocês possam aprender algo de bom. Isso geralmente funciona. Não existe, portanto, uma única realidade e uma única verdade. Existem apenas as imagens da realidade que vocês herdaram de seus pais, professores e de seus semelhantes. E existe o ponto de vista do espírito, que flui através de seus campos, no entanto quase sempre distorcido pelas limitadoras imagens da realidade. Por causa dessa distorção, um encontro com o espírito é geralmente interpretado como um contato com seres extraterrestres, com o demônio, com um Deus projetado fora do eu, ou apenas como um produto da sua imaginação. Hoje, como nunca, vocês como espírito estão tentando destruir as imagens da realidade que vocês como personalidade mantêm. A ascensão é um conceito tão amplo que essas pequenas imagens têm que desaparecer se vocês desejam compreender pelo menos uma fração do que ela significa. Portanto, libertem-se de qualquer opinião a respeito de quem vocês pensam que são, de quem as outras pessoas são e do que vocês pensam que o espírito é. Mantenham seu sistema de crenças livre de limitações e também mantenham viva a capacidade de perceber pequenas diferenças. Se a crença é morte certa para a compreensão, o que lhes resta? A crença nasce do desejo de que algo seja verdadeiro. Ela é formada de preconceitos e pressuposições, e só aceita o que se adapta aos seus moldes. A fé, por outro lado, é um mergulho no desconhecido, de mente aberta, com plena confiança de que é correto entregar-se. A fé sabe que segui-la não é algo necessariamente seguro ou cômodo, mas que tudo ficará bem. A crença faz com que nos aferremos a algo, a fé nos liberta. Vocês não vão conseguir encontrar a verdade através da crença, só através da simplicidade da fé. A fé é o ponto de partida, mas muitos buscadores abandonam a fé ao longo do caminho para apegarem-se uma ou outra crença. Vocês não podem desvendar o mistério através de crenças, pois só podem crer naquilo que já conhecem. A verdade, no entanto, está além da sua imaginação. Nada que vocês possam imaginar poderá captar a grandiosidade e a glória do que está prestes a acontecer. Assim, o único caminho é ter fé, a mente aberta e o coração receptivo. O mito do poder. Ao observar o mundo de hoje, vocês veem exemplos de grupos e nações que usam a força para invadir e atacar outros grupos e nações. Podem fazer isso para se apoderar de recursos naturais, como territórios ou petróleo, para destruir uma cultura ou um sistema de crença, ou simplesmente porque o DNA proporcionou a um grupo uma aparência física diferente. Na essência do grande mito do poder, faz um sentimento profundamente arraigado de separação do espírito e a resultante confusão entre poder compartilhado e poder absoluto. O poder absoluto. Quando o mundo fala de um homem ou de uma mulher que tem poder, do que se trata exatamente esse poder?
Se vocês definirem o mundo com base apenas nos sentidos físicos, então o poder será definido pelo que vocês podem ver, tocar, sentir e ouvir. Dessa forma, vocês veem o poder como dominação, ou poder absoluto sobre os outros, poder sobre o meio ambiente e até poder sobre si mesmo. E por causa da maneira como as sociedades definem o poder e o concentram em alguns poucos indivíduos, elas precisam criar organizações para impedir que ele seja exercido do modo errado. Assim, vocês têm cães de guarda que estão atentos aos detentores do poder. Quando uma sociedade ou um grupo considera o poder como uma aptidão para administrar o uso de recursos, tais como dinheiro, vidas humanas, exércitos, armas, alimentos e matérias-primas, o principal medo é a perda do poder para outra pessoa ou para outro grupo. E o poder sobre os outros reforça e aprofunda a separação entre eles, porque uma pessoa não pode exercer o poder sobre os outros sem transformá-los em outros, seja isso baseado na religião, na ideologia, na cor da pele ou na identidade sexual. Quando a personalidade busca o poder fora de si mesma, recorre a coisas materiais e a outras personalidades. Isso leva a uma divisão entre os mais poderosos do que eu e os menos poderosos do que eu. No entanto, há uma alternativa para esse falso tipo de poder. Como veremos, o ato de voltar-se para o espírito revela um poder fundamentado na criatividade, numa dedicada cooperação, no respeito, na harmonia e na intrépida colaboração. O poder compartilhado. Esse poder alternativo baseia-se no poder compartilhado, com o espírito e com seus companheiros humanos. Ironicamente, o primeiro passo para o poder compartilhado é a rendição. Mas a rendição ao espírito soa como uma entrega a algo que tem poder sobre nós, e assim não caímos na mesma história de antes, apenas com um tirano diferente? O poder absoluto requer que uma pessoa submeta-se a outra, de uma forma que ambas sintam-se separadas. O poder absoluto só funciona quando existe esse sentimento de separação. Na medida em que a pessoa sente-se isolada do espírito, a entrega irá parecer à disposição para submeter-se a uma força superior, como uma cidade sitiada que finalmente abre suas portas para o saque e a pilhagem por parte de um exército conquistador. Se, por outro lado, a pessoa sente uma sólida união com o espírito, a entrega simplesmente significa a ampliação de um programa de procedimentos restrito e fundamentado no medo para que ele se torne um programa de ascensão planetária e pessoal muito mais amplo. Ela deixa de lado o individualismo do tenho de conseguir tudo por mim mesmo e entra em sintonia com as forças inimaginavelmente poderosas que estão em atividade hoje em dia no planeta Terra. O problema que existe com o poder fundamentado em quem vocês são como personalidade, separados do espírito, é que vocês podem perder essa personalidade. Outras pessoas podem roubar os seus bens, a idade pode roubar suas forças e a doença pode roubar a sua saúde. Mas o poder baseado no que vocês são não pode ser usurpado. Ver a si mesma como um grandioso ser multidimensional vivendo uma experiência humana, em vez de um ser humano vivendo uma experiência espiritual, coloca vocês em contato com seu verdadeiro poder e com sua ilimitada criatividade e potencialidade. Por ironia, a coisa mais poderosa que qualquer um de vocês já fez um dia foi se tornar um ser humano. E isso não exigiu realmente que vocês fizessem alguma coisa. Vocês desenvolveram o seu corpo no útero, no momento do nascimento ou um pouco antes, vocês incorporaram uma parte de sua identidade naquela minúscula forma e depois cerraram a cortina a fim de esquecer o que fizeram. Esse foi um dos mais impressionantes atos perpetrados em qualquer parte e em qualquer universo, porque vocês disseram: sou forte e grandioso o suficiente para consumar esta existência. Posso fechar meus olhos para meu vasto ser e ter sucesso ao lado de bilhões de outras pessoas que fizeram a mesma coisa. Nós podemos brigar e discutir, mas nos livraremos disso e recobraremos a nossa memória. Assim, vocês esqueceram o seu verdadeiro poder e sua verdadeira identidade, tudo para tornar o jogo mais real. Quando vocês não têm consciência de seu verdadeiro poder, têm de lutar para conseguir o que puderem antes que os outros o façam. Cada maldade ou ação prejudicial cometida neste planeta foi praticada por alguém que, de algum modo, sentia-se privado do poder
E quanto maior a sensação de impotência, maior a maldade ou o dano da ação. Uma pessoa só pode exercer poder sobre as outras quando tem uma imagem da realidade segundo a qual essas pessoas estão separadas dela. Ela pode mudar suas imagens da realidade que digam a respeito à separação, mas o que torna mais difícil chegar ao verdadeiro poder é o fato dela ter construído cuidadosamente uma pedra angular de separação dentro da raça humana, no nível celular. Muito poucas pessoas sentem realmente a verdadeira unidade no nível físico profundo. Na verdade, a maioria das pessoas sente algo muito diferente, vergonha, que está alojado no nível celular. A vergonha. Originalmente, a personalidade atuava neste planeta como os olhos e ouvidos do espírito. Mas quando vocês decidiram pôr em prática o jogo da separação, a personalidade assumiu uma identidade separada do espírito e vocês criaram um ego exterior para assumir o papel do espírito na determinação do que é real e do que fazer a respeito disso. Para manter o ego exterior alheio à sua separação do espírito, a chamada queda do homem, vocês colocaram uma energia muito especial na estrutura genética da espécie. Essa vibração parece ligeiramente diferente para cada pessoa. Alguns sentem-se como anjos caídos, outras como se fossem apenas uma questão de tempo para serem surpreendidas por uma inominável ofensa, e outros sentem-se um tanto sórdidas e corruptas. E as pessoas farão todo o possível para se ver livres desses sentimentos de falta de dignidade. Procurem observar alguns dos acontecimentos de sua vida sob esse ponto de vista. Compreendem o que eu quero dizer? A compensação pela vergonha revela-se de muitas maneiras diferentes, no elitismo ou na competição, por exemplo. Quando vocês sentem-se separados uns dos outros e nem mesmo sabem com certeza que existe algo chamado espírito, é inevitável que o ego exterior vá buscar segurança tentando ocupar uma posição mais elevada do que os outros. Os noticiários da TV dão evidência a mortes, calamidades e desastres para que as pessoas possam sentir que alguém em outro lugar está passando por momentos piores do que aquelas que estão temporariamente um pouco mais seguras, porque aquilo não aconteceu a elas, pelo menos naquele dia. Sentindo-se desligadas do espírito, a personalidade considera a vida quase como um castigo, em vez de vê-la como uma dádiva e uma oportunidade para se expressar, e isso confere um novo significado à expressão condenado a viver. O importante a respeito dessa vergonha é saber que vocês a herdaram em seus genes. No planeta Terra, ela só aparece no ambiente de um grupo, mas a vergonha está profundamente ligada ao fato de ter um corpo físico e nunca foi examinada pelo que ela é, uma contingência de se tornar encarnado. E cada vez que alguém diz, você devia ter vergonha de si mesmo, está pondo o dedo na ferida, porque no mais profundo do seu ser, a pessoa concorda com isso. É claro que todos vocês estabeleceram que o jogo da separação fosse desse modo. Vocês não poderiam apenas fingir estar separados do espírito. Tinham de tornar essa separação uma coisa real, a fim de que o plano funcionasse, e descobriram que a vergonha funciona realmente muito bem. A vergonha encontra-se em cada célula do corpo físico. Normalmente, quando morrem, vocês deixam essa vergonha para trás em suas células, mas para ascender com o corpo, essa energia deve ser liberada de suas células. A liberação das células. Muitos obreiros da luz estão iluminando uma trilha a fim de que o resto da população possa fazer isso. Em casos extremos, podem descobrir que de repente são levados a uma condição de impotência. Isso pode fazer com que a vergonha seja liberada de suas células de forma rápida e maciça e passe para o interior de seus campos, onde ela poderá ser dissipada. Nem todos irão optar por fazer isso, e a maioria das pessoas escolherá uma liberação mais suave e mais demorada. De qualquer maneira, é bom saber que quando vocês sentem algum tipo de vergonha, não são vocês, mas trata-se somente de outra energia que deve ser liberada de seus campos. Tentem não permitir que a vergonha venha a fazer parte de sua identidade ou que venham a sentir-se culpados por serem quem são.
Como obreiros da luz, vocês estão transformando a vergonha herdada da espécie numa manifestação mais elevada de unidade com o espírito e a serviço dele. Sob a orientação do espírito, a energia da vergonha está sendo liberada de suas células e desviada para dentro de seus campos. E à medida que isso acontece, vocês conseguem senti-la como uma importante experiência, em vez de vê-la como uma contingência subjacente aos seres humanos. A melhor maneira de lidar com essa experiência é enfrentá-la. Evitá-la ou reprimi-la é dizer a si mesmo que ela é uma realidade e que nada pode se desfazer a esse respeito. Portanto, considerem a vergonha como algo herdado nas células e provindo das características culturais, e não como sua identidade. À medida que forem dispersando a vergonha das células para fora de seus campos, vocês irão senti-la. Deixem que isso aconteça, sabendo que ela não é sua, mas alguma coisa que vocês trouxeram para este planeta para lidar com ela. Se sentirem-se sozinhos e impotentes, tentem encontrar um grupo de outros obreiros da luz, alguns dos quais também estejam passando por esse processo. Não relutem em aceitar a ajuda deles. Os dias de inflexível individualismo terminaram. Passamos para uma era de cocriação e é importante deixar que isso aconteça. Os obreiros da luz têm uma missão neste planeta, mas talvez até agora cada um de vocês tenha trabalhado sozinho. Mas neste momento vocês estão sendo chamados a se reunir para trabalhar ao lado de outros obreiros da luz, a fim de criarem juntos o próximo nível da evolução da espécie, na medida em que antigos padrões fundamentados na separação estão sendo erradicados da herança genética humana. Vocês não podem fazer isso sozinhos. Outra maneira de vocês encorajarem a si mesmos quando a vergonha surgir é sentir o verdadeiro poder que vocês têm. Devem pedir ao espírito uma capacidade cada vez maior para fazer tudo o que for necessário. Em segundo lugar, solicitar a cooperação dos anjos da força de destruição para ampliar a energia de seus campos e a Saint-Germain para enviar a chama violeta para dentro deles. Depois de alguns segundos ou minutos, vocês se sentirão mais calmos e sutilmente mais poderosos. Deixem que essa nova sensação de poder flua através do corpo e visualizem-na preenchendo o vazio deixado nas suas células pela vergonha liberada. O controle. Outro componente do mito do poder é a ilusão de controle. Qualquer controle que vocês pensem ter sobre a vida pertence ao espírito. Quando os objetivos são alcançados, é o seu eu espiritual agindo através de seus campos. E quando não são alcançados, é ainda o seu eu espiritual que age através de seus campos, porém dessa vez tentando chamar a atenção consciente da sua personalidade para que ela tome conhecimento de algo. Se as coisas não estão acontecendo de acordo com seus planos, examinem suas imagens da realidade procurando indícios de limitações e de controle. Tentar controlar e manipular eventos de acordo com a ideia da personalidade de como as coisas deveriam ser é uma atividade infrutífera e pode levar à decepção, à frustração e à ira. Então, o que vocês devem fazer? Quando entram em sintonia com aquilo que o espírito tenciona fazer enquanto ocupa-se com suas funções, vocês transformam-se numa força insopitável porque estão acompanhando o fluxo do universo. Mas isso suscita a antiga indagação: como é possível saber o que o espírito tenciona? Uma das respostas é aquilo que faz o seu coração cantar de alegria. Ariel oferece esse teste dividido em 3 partes para que vocês saibam o que fazem. Isso provoca alegria? É divertido? Serve à luz? Se todas essas 3 indagações tiverem resposta afirmativa, então a pessoa está agindo de acordo com o espírito. Se a resposta for negativa para uma ou 2 das indagações, então o curso da ação pode não estar sintonizado com o espírito. Se alguém fizer essas perguntas em referência ao trabalho de vocês, por exemplo, e obtiver não para todas as 3, então ela deve pensar seriamente em mudar de emprego, ou até de profissão, porque ela não está em contato com seu verdadeiro poder. Ir contra o fluxo é uma tarefa difícil, mas ir com o fluxo não exige praticamente nenhum esforço e é muito mais agradável. As coisas se ajustam em vez de se separarem, e as pessoas surgem repentinamente na vida de vocês para ajudá-los em vez de atrapalhar. Portanto, o controle é uma ilusão. O fluxo do espírito é a realidade.
Tudo o que vocês são e tudo o que vocês têm é o resultado do que o seu eu espiritual determina. O que vocês podem fazer no nível da personalidade é ter consciência disso, é acrescentar a energia de vocês ao departamento de apoio da fábrica da realidade. Vocês serão ouvidos. O verdadeiro poder. Num nível superficial, a vergonha e a falta de controle parece que têm pouco a ver com o poder. No entanto, elas estão ligadas porque querer ter controle e poder sobre os outros é uma reação direta no nível celular da vergonha e uma tentativa para suprimi-la. Vocês colocaram a vergonha no nível celular para que não percebessem o verdadeiro poder que têm. Portanto, o verdadeiro poder é tanto o meio de se lidar com a vergonha quanto o resultado final da sua liberação. O poder é um estado de ser. Exercer o poder é o jeito antigo. Ter o poder é manifestar o espírito. Bem, isso não significa ficar sentado num tapete irradiando energia pelo resto da vida. Vocês ainda podem agir, só que ao fazer isso estarão partindo daquele lugar calmo e tranquilo em seu interior, cientes de que existe uma força grandiosa e ilimitada atuando em concordância com tudo o que é. Assim como o tal que pode ser expresso em palavras não é o tal, o poder que precisa entrar em ação não é o verdadeiro poder. O verdadeiro poder é forte, embora humilde, pois conhece a sua força. Ser forte significa prosseguir sem medo, pois quem teme nega a capacidade que tem de criar sua própria realidade. Vocês estão seguros porque não há estranhos por perto e estão em harmonia com a natureza e com todas as suas criaturas. O poder verdadeiro permite que vocês amem livremente porque não sentem medo de ser rejeitados ou sofrer. Vocês se entregam porque sabem que a rejeição é um sinal da incapacidade dos outros de aceitar quem vocês são. Vocês não competem uns com os outros porque a competição indica vergonha e nega a capacidade de ambos. E sabem que no final estariam competindo consigo mesmos. O poder verdadeiro coopera desinteressadamente, sabendo que não pode tirar vantagem disso. Ele perdoa incondicionalmente porque vocês fluem sem esforço através da vida e reconhecem o seu papel na cocriação de cada evento em sua vida. Vocês não culpam ninguém, nem a si mesmos, porque estão seguindo o Espírito em todos os momentos. Não julgam ninguém nem coisa nenhuma, porque sabem que o julgamento é fruto da vergonha. Em vez disso, voltam-se para o Espírito para saber o que existe de verdadeiro nesse momento. E dessa perspectiva, vocês veem tudo como Espírito em manifestação, atuando através da personalidade. Podem não ver a perfeição de manifestação dos outros, mas sabem que não são os seus juízes, então apenas dão-lhes o espaço de que eles necessitam sem interferir em suas manifestações. Se o sofrimento bater à sua porta, não o evitem, mas sintam-no e reconheçam a sua criatividade por tê-lo manifestado. A principal marca de uma pessoa verdadeiramente poderosa é a capacidade de partilhar a si mesmo com os outros, para deixar que o amor do Espírito flua livremente para eles. Como vimos, o amor não é algo que se deva fazer, mas algo que se deixa acontecer. E o amor só acontece quando vocês admitem o seu próprio poder. Vejo muitos obreiros da luz escondendo-se por trás de uma falsa humildade ou modéstia, enquanto tentam manipular a si mesmos para parecer pessoas extremamente simpáticas. Por favor, não falem de si mesmo como pessoas sem poder. Muitos pensam que, para pertencer ao movimento chamado Nova Era, é preciso abrir mão de todo o poder, inclusive do verdadeiro poder. Eles não poderiam estar mais enganados. A partir da primeira arremetida agressiva para dentro do plano físico, na ocasião do nascimento, vocês estão aqui para servir ao planeta e às suas populações nativas. Não podem fazer isso lamuriando-se num canto. Vocês são espírito em carne e vieram para cá com uma missão. Assim, evoquem o seu verdadeiro poder e sejam quem realmente são. Qualquer atitude que se dispuserem a tomar estará, então, baseada em seu verdadeiro poder e no ato de aceitarem sua ampla magnificência.
Isso não significa que vocês vão deixar de ser pessoas simpáticas, embora isso possa acontecer às vezes. Não significa que sempre que agirem, será por amor ou compaixão e destemidamente certos de que estão agindo corretamente nesse momento. Às vezes vocês agirão sozinhos e outras vezes irão criar junto com outros mestres que estão de posse do próprio poder. Vocês estão entrando numa época de gloriosa manifestação e nenhuma parte de vocês é indigna dessa manifestação. Eu os saúdo por aventurarem-se a viver essa vida e encerro esse capítulo lembrando-lhes dos seres realmente muito poderosos que vocês são e que, na companhia de outros obreiros da luz, podem realizar milagres.